Olá, hoje nós vamos falar sobre ICMS, ICMS Substituição Tributária e mais especificamente sobre o ROT, Regime Optativo de Tributação instituído no Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Marconi Rand de Souza, eu sou contador e sou sócio da Assessoria Contábil. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre alguns serviços. Como regra, é um imposto não cumulativo. O que significa isso? Que a gente, ao vender uma mercadoria, eu calculo o ICMS e na prática eu posso compensar o ICMS pago nas etapas anteriores, pagando somente a diferença. Ocorre que para facilitar a fiscalização e torná-la mais efetiva, há muito tempo atrás já foi instituída aqui no Brasil a substituição tributária. O que é? Normalmente se procurou alguns produtos que eu tinha poucos produtores, distribuidores e muita gente vendendo a varejo. Exemplo, combustíveis. A gente tem poucas bandeiras, poucas distribuidoras e temos muitos postos de gasolina vendendo ao consumidor final. Cigarros. A gente tem poucas fábricas de cigarros e temos muitos pontos vendendo cigarros lá na outra ponta. Então o que era a ideia? Em vez de fiscalizar todos os postos de combustíveis, todos os lugares que vendessem cigarro e outros produtos nessa linha, se puxou a fiscalização e o pagamento para a fábrica, para a distribuidora. Então, quando sai o cigarro da fábrica de cigarros, ele já paga o seu ICMS próprio e o ICMS das etapas posteriores. Por isso se chama substituição tributária. E a regra que sempre se teve, isso desde os anos 70, 80, enfim, 1990, era que esse ICMS, quando pago lá pela distribuidora, pelo fabricante, ele era definitivo. Então, independentemente de qual seria o preço final da venda, não haveria nenhuma diferença a pagar ou para mais ou a receber. E há de se observar que nesses anos 70 e 80, os produtos eram muito tabelados. Então, a gente sabia qual era o valor final do cigarro, sabia qual era o valor final do combustível, então era fácil calcular esse preço e não havia questionamento. Depois, com a abertura do mercado, houve a livre concorrência e esses preços foram variando. Então, o que ocorre? A partir daí, alguns estados, às vezes, ao fixar o valor do preço final, fixavam, porém, na prática, alguma empresa ali tentando ficar no mercado, no caso dos postos é muito comum nos chamados bandeiras brancas, começaram a praticar preços menores do que aquele estabelecido, ou seja, na realidade eles estavam vendendo por valor mais baixo do que o valor que foi pago o ICMS quando saiu lá da distribuidora ou do fabricante. A partir daí, algumas empresas começaram a entrar na justiça, dizendo assim, olha, eu paguei um ICMS maior, eu quero receber de volta a diferença. Inicialmente, a justiça teve um pouco de resistência, entendendo que o ICMS substituição tributária dava uma quitação definitiva e pronto. Porém, teve um processo, ele é oriundo de Minas Gerais, que chegou até o Supremo e em 2016 o Supremo decidiu o seguinte, que o Estado teria que devolver o ICMS pago a maior. Bom, isso criou um novo cenário na área de ICMS substituição tributária, pois desta forma, aquilo que foi pago e seria de forma definitiva, deixaria de ser definitivo e passaria a ser apenas parcial, ou seja, provisório. A partir daí, houve toda uma questão processual lá de comunicação aos estados e tudo mais por parte do Supremo, e cada estado começou a disciplinar o assunto no âmbito do seu estado. Pois bem, o Rio Grande do Sul entendeu que se ele tinha que pagar a diferença daquilo que ele cobrou a maior, exemplo, se eu vendo um produto e o Estado calculou por R$10, e na prática você vendeu por 8, por 9, você tem direito a receber do Estado de volta, o ICMS do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda, entendeu o seguinte, se por acaso você vender por um preço mais alto, por 12, por 13, você vai ter que pagar a diferença. Então, ele criou uma legislação, é uma legislação muito complexa, é um elefante branco, a própria fiscalização do ICMS tem dificuldade de entender e explicar nos pormenores essa nova legislação. E ela criou no finalzinho do ano de 2018, inicialmente era para vigorar a partir de 2019, a partir de janeiro. Mas como a legislação, entramos em janeiro de 2019, é uma legislação muito complexa, ninguém conseguia se entender, e é um período de férias aqui no Rio Grande do Sul, mês de janeiro, fevereiro, é comum as pessoas estarem fora dos seus estabelecimentos, inicialmente foi prorrogado para 1º de março. Mesmo assim, os pontos de dúvidas não ficaram totalmente esclarecidos, e elas restaram ainda muitas dúvidas.
Passamos o ano de 2019, já estamos em 2020, e a situação hoje, depois de muita discussão da Secretaria da Fazenda, que fiscaliza, institui e administra o ICMS, e entidades ligadas às empresas, é a seguinte: se criou o ROT, Regime Optativo de Tributação. O que é o ROT, Regime Optativo de Tributação? Na prática, ele vai valer para 2020. Tá? Na prática, quando a empresa opta pelo ROT, tá, ela está dizendo o seguinte: olha, eu não vou pagar essas diferenças de ICMS se porventura vender mais caro. Agora, se eu vou vender mais barato o produto, eu também não vou pedir a diferença de volta. Tá? Então, inicialmente, este é o primeiro ponto do ROT, ou seja, continua valendo aquele ICMS submissão tributária como a gente sempre teve lá ao longo dos anos anteriores. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Claro que, aproveitando, o ICMS colocou lá mais, a Secretaria da Fazenda colocou mais uma regrinha lá que é importante ficar destacado. No momento em que eu opto pelo ROT, o ROT vale, como já falei, para 2020. No momento que eu opto para o ROT, eu estou abrindo mão de tentar pleitear mais tarde uma possível diferença do ICMS pago nos anos anteriores. Então eu estou dizendo assim, olha, o que passou, passou, eu abro mão, eu não vou mais pedir, e a partir de 2020, no ano de 2020, com certeza eu não vou pagar diferença a mais e nem vou pedir restituição a menos. O que há de se observar aí, tá, pessoal? O prazo para adesão ao ROT é até dia 28 de fevereiro de 2020. E essa adesão ela é válida para o ano 2020, essa opção pelo ROT. Então é importante observar assim, nós temos aqui agora até dia 28 de fevereiro fazer essa decisão. Tá? Se vamos optar pelo ROT, o que implica rapidamente? Implica que nós não iremos pagar diferença, calcular e pagar diferença, e também, se por acaso, se tivesse uma diferença positiva a favor da empresa, nós não vamos pedir de volta, bem como não vamos pedir de volta qualquer diferença dos anos anteriores. Tá? Caso eu não opte pelo ROT, o que tem que ser feito? Vai ser calculado mensalmente as diferenças de ICMS e submissão tributária, que poderão, no final, dar um ICMS a pagar, e vou ter que pagar, ou um ICMS a restituir, e eu vou tentar compensar esses valores. A legislação, neste momento, ela tem previsão para que você compense com os débitos próprios do ICMS da tua operação, do teu dia a dia. Tá? E no caso dos combustíveis, também há uma previsão que você pegue esse valor do crédito e repasse à distribuidora de combustível como uma espécie de uma moeda, uma forma de pagamento. Então, em suma, o ROT se implica nessa situação. Cabe salientar que a chamada subapuração do ICMS submissão tributária, ela foi instituída passando a vigorar inicialmente a partir de 1º de março de 2019. E o ROT, a opção pelo ROT, é a partir de janeiro de 2020. Portanto, nós temos um período que vai de 1º de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019, que para as empresas que não são do Simples Nacional, elas estão sujeitas a essa subapuração. Então, vai ter que calcular se há diferenças a pagar ou a restituir, tá? E esta possível diferença a pagar deverá ser paga até o mês de junho de 2020. Outro aspecto a ser salientado é que as empresas que são tributadas pelo Simples Nacional, embora que o entendimento da decisão do STF que ela seja abrangente a todas as empresas, o Estado do Rio Grande do Sul ainda não disciplinou o que fazer com as empresas do Simples Nacional. Portanto, as empresas do Simples Nacional, neste momento, não precisam se preocupar em calcular essa subapuração do ICMS-ST, se tem diferença a pagar ou a receber. Outro aspecto importante a ser salientado é o seguinte: para que haja a subapuração do ICMS-ST, há necessidade de constar uma série de informações na nota fiscal. É uma questão muito técnica, tá? Nós vamos colocar o link aqui embaixo onde tem essas informações, e normalmente a sugestão é que o empresário converse com o seu programador ou quem fornece o seu programa de emissão de nota fiscal para ver se ele está atendendo adequadamente. Essas informações na nota fiscal, para quem calcula o ICMS-ST na sua venda, ela independe de você vai optar pelo ROT ou não, porque mesmo você optando pelo ROT, você poderá fornecer para uma empresa que a compradora não é optante pelo ROT, então ela vai utilizar essas informações. Então, fique atento para as informações obrigatórias que deverão constar na nota fiscal.
Bem, esperamos ter passado informações básicas sobre ICMS e substituição tributária, especialmente do ROT, do Regime Optativo de Tributação, e convém salientar, então, que o prazo de adesão é até o dia 28 de fevereiro, você deverá tomar essa decisão. Em nosso site você tem mais informações sobre a questão do ROT e se desejar mais algum esclarecimento, nós colocamos nossos serviços à sua disposição. Muito obrigado. MM Assessoria Contábil.